Olá, alunos da quinta fase da educação de jovens e adultos. Sejam muito bem-vindos às aulas de ensino religioso. Eu sou o professor Renato Souza, do componente curricular Ensino Religioso. E vamos ver juntos agora qual o objeto de estudo e o seu detalhamento desta aula. Objeto de estudo: tradição escrita, registro dos ensinamentos sagrados das diferentes matrizes religiosas, africanas, orientais, ocidentais, indígenas brasileiras e amazônicas. Detalhamento do objeto: o Corão, o Bhagavad Gita, a Torá, os Vedas, o Livro dos Mormons, o Evangelho segundo Allan Kardec, a Bíblia e outros. Então agora você prepara o seu material para fazer as anotações necessárias e vamos juntos iniciar a nossa caminhada no ensino religioso. Vamos à aula. Então sejam bem-vindos à nossa aula, a aula da quinta fase da educação de jovens e adultos no componente curricular ensino religioso. Vamos lá. Nós estamos dando passos importantes, né? É um momento muito especial para nós começarmos a entender o fenômeno religioso, a sua abrangência, o seu papel, o seu objetivo, a sua presença na nossa vida. Mesmo que você não tenha uma religião, você não pratique uma religião, é fundamental que você conheça, aprenda, reflita sobre o fenômeno e a presença das religiões na vida da sociedade em que nós vivemos, na vida do nosso povo, porque a presença religiosa, a religião, ela influencia muito na nossa vida, no nosso calendário, nas nossas relações humanas e sociais, mesmo na nossa caminhada pelas ruas da nossa cidade, do nosso município, das nossas vilas, das nossas comunidades, nós sentimos essa presença religiosa e ela, de certa forma, influencia a vida de todos. E o Brasil, ele é um país essencialmente religioso, ele foi colonizado pela religião, já haviam outras religiões quando o cristianismo chega ao nosso Brasil e nós continuamos tendo fortes e vivas manifestações religiosas no nosso dia a dia. Então, nesse período, nessa etapa da EJA, nós vamos iniciar refletindo sobre a questão das tradições religiosas orais. Nós vamos aqui fazer uma caminhada, um sobrevoo sobre esse grupo de religiões. Nós temos milhares de religiões no mundo. Para que nós possamos estudá-las com mais assertividade, nós costumamos dividir as religiões em vários grupos. Uma das maneiras de dividir as religiões é esta. Em primeiro lugar, as tradições religiosas orais. Vamos ver o que diz aí na nossa cartela? Vamos lá? Antes de conhecer as tradições religiosas escritas e sua vasta variedade de livros religiosos e sagrados, precisamos entender que, antes dos testemunhos escritos, havia as tradições religiosas orais. A gente precisa, antes de nós começarmos a nos debruçar sobre os livros sagrados, sobre os livros religiosos das religiões, é preciso a gente entender que haviam as religiões que eram puramente, essencialmente orais. Não havia nenhum tipo de escritura. Todo o ensinamento para esse grupo de religiões era feito pela fala, pela oralidade. Então, era fundamental que nessas religiões houvessem pessoas que guardassem vivas na memória todos os ensinamentos e, ao transmitir oralmente, verbalmente esses ensinamentos para as outras pessoas, para os outros membros da religião, elas fossem fiéis, fossem fidedignas. É o papel aí da memória dentro dessas religiões. Vamos nos aprofundar um pouco mais e entender que essas tradições religiosas orais, elas nascem num contexto em que muitas ou todas essas sociedades onde elas surgem
não tinham alfabeto, não tinham escrita. Ainda não havia sido inventada a escrita, ou seja, elas nascem naquele período chamado pré-história. Não havia escrita, não havia nenhuma forma de registro. Então, havia o que? A oralidade. Era por meio da fala, dos cânticos sagrados, das lendas, dos mitos, dos contos religiosos, que a tradição religiosa era transmitida, era revivida, era praticada. Vamos avançar aí que nós temos, acho que a próxima tela vai nos trazer mais informações, a próxima cartela. Vamos lá? A história religiosa caminha lado a lado com a história das civilizações. Isso é importante, né? Toda civilização que é estudada em história, na história humana, ela tem um conjunto de crenças, ela tem uma religião, ela teve uma religião, ela tem uma religião. Então, junto com a civilização também nascem as práticas religiosas. Não há povo sem presença de algum tipo de crença ou sistema religioso. Essa informação ela é importante. Não há povo, não há civilização, não há nação, não há cultura sem algum tipo de crença, sem algum tipo de prática religiosa. Todas elas, desde aquelas religiões antigas que a gente vê nos filmes, nos comentários, nos documentários científicos, na televisão, na internet, todas elas têm seu sistema religioso, com um deus ou com vários deuses, com as mais diferentes práticas religiosas. Isso desde as culturas indígenas, os povos indígenas mais antigos no Brasil, aqueles povos que a gente estuda em História Geral lá na Europa. Vamos lá, vamos continuar que tem mais informação sobre isso. Vamos para a próxima cartela. Assim como as civilizações foram se formando, nos seus primórdios, sem possuir alfabeto ou alguma forma de escrita, também as religiões, ao se formarem, no início eram orais, ou seja, não possuíam nenhum tipo de escritura sagrada. Aí você pergunta, mas professor, pode? Como uma religião sem Bíblia? Uma religião sem escritura sagrada? Nós nos estranhamos, né? Porque na nossa cultura fortemente cristã, majoritariamente cristã, a gente não imagina um cristianismo sem Bíblia. Né? Imagine só, você está na igreja sem leitura bíblica, sem a gente levar a Bíblia em mãos, né? Quem é cristão católico, né? Sem um boletim ali com a leitura da missa, que estranho isso, né? Já imaginaram? Professor, mas como pode, né? Como é que isso era feito? É o que nós vamos ver na próxima cartela. Vamos lá. As tradições religiosas orais, nas tradições religiosas orais, os conhecimentos e as tradições religiosas eram e ainda são, porque ainda muitas dessas religiões ainda são praticadas hoje, são transmitidas pela oralidade. Olha aí, a palavra está destacada. O que é a oralidade? A oralidade é esse processo, né? As pessoas mais velhas, que já viveram bastante, já têm muita experiência de vida, dentro dessa experiência de vida elas também têm muita experiência religiosa, ensinavam e ainda ensinam por meio da fala às pessoas mais novas. Então nós temos aí na imagem dessa cartela o quê? Uma mãe ensinando o filho a fala, né? a oralidade, né? Fazendo gesto, né? Para que a criança preste atenção nos seus lábios, né? Esse processo de oralidade. Então isso vem das pessoas mais velhas. Por isso que nas tradições religiosas orais, as pessoas mais velhas, sobretudo os anciãos, os idosos, são importantíssimos. E nas sociedades que possuem tradições religiosas orais, os idosos, os mais velhos, eles são extremamente reverenciados, respeitados. Você vê, por exemplo, nas culturas indígenas da Amazônia, que o cacique, o pajé, geralmente são escolhidos pessoas com mais idade, com mais experiência de vida, né? Embora também se encontram caciques e pajés jovens, né? Mas geralmente são escolhidos entre pessoas com uma idade, com uma experiência de vida maior.
Na cultura japonesa, embora o japonês hoje em dia tenha uma gramática, tenha uma cultura, tenha uma escrita, mas ele nasce como tradição oral, nasce com a oralidade, a cultura japonesa, a sua religião própria, o shintoísmo, eles têm uma grande reverência às pessoas mais velhas. Então, as pessoas mais velhas são extremamente respeitadas na cultura japonesa, para que a gente possa ter aí algumas referências disso. Vamos continuar. Vamos lá? Tradições religiosas, nas tradições religiosas orais, o processo de oralidade envolve essencialmente a ancestralidade, a fala e a memória. A ancestralidade, a história dos ancestrais de um povo, de uma religião, né, os seus primeiros profetas, os seus fundadores, os seus membros notáveis, né, os filhos daquela religião que foram mais eminentes, né, a fala como principal forma de transmissão e a memória, o que é guardado na memória das pessoas, na memória do povo, essa memória é que é emitida, que é transmitida por meio da fala. Contudo, nós temos nessa questão da oralidade, das religiões de tradição oral, já passando um pouco para as religiões de tradição escrita, algumas curiosidades que nós vamos ver na próxima cartela, né? Nós temos aí um mosaico bem interessante. Nós temos esses dois senhores, né? Homero e Hesíodo, são dois poetas gregos, né? Homero e Hesíodo, além de outros tantos poetas, são os mais famosos. Abaixo dele nós temos de cada um deles nós temos duas obras importantíssimas. De Homero nós temos a Ilíada e a Odisseia, e de Hesíodo nós temos a Teogonia e uma outra obra chamada Trabalhos e Dias. Por quê? Porque Homero, Hesíodo e outros poetas gregos pegam, né, a tradição oral da Grécia, antes que a Grécia tivesse o seu próprio alfabeto, e transformam essa tradição oral em tradição escrita, começam a escrever, a compor obras, né, que narram a crença dos primeiros gregos, que eram de tradição oral. Então a Grécia ela faz essa passagem de ser uma cultura oral para uma cultura escrita, e no âmbito religioso da cultura grega, essa transição de uma religião oral para uma religião escrita acontece por meio de poetas gregos, os poetas rapsódos, né? A maioria das tradições religiosas orais são muito antigas e elas se formam, como já foi falado várias vezes, quando ainda não havia escrita. Algumas delas, como por exemplo, acabamos de falar, essa religião da Grécia Antiga, que a gente vê nos filmes, nos livros, nos desenhos animados, na internet, nos videogames, né? Iniciou sendo oral. Mas, como eu falei, o alfabeto grego foi se formando e os poetas rapsódos, os poetas gregos, eles foram, além de recitar, de cantar esses poemas que contavam a história da sua religião, também foram escrevendo, né? Começaram a escrever os mitos e as histórias dos deuses gregos, dos deuses olímpicos. Dos deuses olímpicos. Olha que interessante, né? Há essa transição, né, da oralidade para a escrita. Desta forma, começa a surgir, né, na humanidade, nas suas diferentes religiões, os livros sagrados. Nós temos aqui ao meu lado 2 representantes, né? Um papiro, que é a primeira forma de livro, o rolo, o pergaminho, é a primeira forma de livro, e logo depois os livros com a encadernação como nós conhecemos hoje, né? Com a sua capa e as suas páginas. Né? Antes os livros, quando ainda eram em pergaminhos, eram muitos pergaminhos. Né? Por isso que nós temos, né, nós passamos a ter, quando vão surgindo os alfabetos, as religiões que possuem livros sagrados, né? Ou seja, as tradições religiosas escritas. Né? Então, se de um lado nós temos as tradições religiosas orais,
com o passar do tempo vão surgir as tradições religiosas escritas. Algumas delas contaram com a oralidade para produzir seus livros sagrados. Outras, pela fé, acreditam que houve escritores humanos inspirados por Deus ou pelos deuses, né, que essas religiões acreditam, que começaram a redação desses escritos. Olha que interessante, por isso que esses escritos são considerados sagrados, porque houve uma espécie de inspiração divina. Essas religiões, as tradições religiosas escritas, elas são mais recentes na história humana, né, do que as tradições orais, e nasceram em meio a civilizações que já possuíam escrita, já possuíam alfabeto. Esses livros, considerados de inspiração divina, possuem grande autoridade em meio às suas comunidades religiosas, assim como os anciãos, que eu enfatizei bem nas tradições, têm grande importância em meio às religiões de tradição oral. Né? Ou seja, nas religiões de tradição escrita são os livros, nas religiões de tradição oral são os anciãos, são os mestres das práticas religiosas, os mestres das religiões. Né? Olha que legal. Né? E vamos aí agora nos aprofundar mais nessas religiões de tradição escrita e vamos ver agora as escrituras sagradas e os livros religiosos. É importante destacar as diferenças entre as escrituras sagradas de determinadas religiões e outros escritos, que são religiosos, mas não são considerados inspirados pelo poder divino. Nas tradições religiosas escritas existem esses dois conjuntos de livros, os que são inspirados por Deus e os que são religiosos, mas necessariamente não são inspirados por Deus, mas são também importantes para a vida religiosa. Vamos ver a próxima cartela o que nos diz. Ambos os tipos de escritos estão inseridos nas comunidades religiosas e podem ser lidos pelos membros desses grupos, né? Seja as escrituras sagradas, sejam os livros religiosos, eles estão presentes na religião, nas comunidades religiosas, podem e são lidos pelos membros, pelos praticantes da religião. Embora os livros sagrados, as escrituras sagradas, tenham uma autoridade maior do que os livros meramente religiosos. Vamos entender melhor isso na próxima cartela. Vamos lá. Como já foi falado, as escrituras sagradas de uma religião são consideradas inspiradas por Deus ou pelas diferentes divindades cultuadas em uma religião, ou ainda são tidas como reveladas pelo poder divino e superior. Né? Deus mostra para um profeta, para o fundador de uma religião, aquele livro sagrado. Deus apresenta aquela escritura conforme a história de algumas religiões. Isso são as escrituras sagradas. Vamos ver agora os livros religiosos. Os livros religiosos são produzidos também dentro da comunidade religiosa, mas são feitos por membros notáveis da religião e não necessariamente por lideranças e profetas. Vamos ver o que são esses membros notáveis. São teólogos, estudiosos, historiadores daquela religião, pessoas que se dedicam a estudar partes ou elementos da religião e resolvem escrever um livro para aprofundar algum tema, alguma dimensão da religião. Então, são consideradas pessoas notáveis. Não são necessariamente um profeta, são pessoas que não tiveram necessariamente uma visão espiritual, metafísica, mas são pessoas que estudam e que se dedicam à questão religiosa. Vamos aprofundar ainda um pouquinho mais. Vamos lá para a próxima cartela. Eles não possuem inspiração divina. Esses livros religiosos, eles não possuem inspiração divina, mas cumprem a função de orientar, apresentar, explicar dimensões específicas da vida religiosa, como sua história, suas regras morais
explicações das Escrituras Sagradas, orientações para o culto religioso e a instrução teológica. Olha só, esses livros religiosos, eles atualizam para nós a mensagem religiosa, seja a mensagem da história religiosa, seja a mensagem da teologia, dos ensinamentos religiosos da Escritura Sagrada. Atualizam para o tempo de hoje. Para que a gente possa entender ainda mais essa diferença, vamos ver aqui nessa cartela, nós temos uma tabela, um quadro muito bonitinho, muito simpático, que vai nos mostrar a diferença. Né? Vamos ver aqui, nós estamos vendo aqui nessa tabela, exemplos de escrituras sagradas e exemplos de livros religiosos. Como exemplo de escrituras sagradas, nós temos o Alcorão no islamismo. É um livro que foi revelado ao profeta Maomé. Né? O anjo de Deus, né? O anjo de Alá revela ao profeta Maomé, dita ao profeta Maomé o Alcorão. Nós temos a Bíblia no cristianismo, um livro cuja crença, a fé cristã, ensina que homens foram inspirados por Deus para escrever os livros bíblicos. Deus inspira, coloca na mente e no coração do ser humano as palavras, os ensinamentos, as histórias referentes à fé cristã. Nós temos os Vedas no hinduísmo e no jainismo, os livros em forma de prosas, de poesias, de canções que contam a história dos deuses indianos, dos deuses hindus. E ainda nessa dimensão do hinduísmo e do jainismo, nós temos os Upanishads, que são também livros considerados sagrados, mas que são mais regras de vida, de moral, de relacionamento, de condutas humanas, né? Mas também considerados como que inspirados, né? Lá nas origens dessas religiões do Extremo Oriente. E já nos livros religiosos, o que nós temos? Nós temos livros de teologia, livros que fazem comentários bíblicos, livros que contam a biografia dos fundadores das religiões, dos profetas religiosos. Temos livros para meditação religiosa, livros com mensagens, com explicações dos textos sagrados, que atualizam os textos sagrados para a vida das pessoas, dos praticantes daquela religião. São livros com menor autoridade do que os livros da primeira coluna, que são os livros sagrados, eles têm uma relação direta com Deus ou com os deuses. E os livros religiosos são de iniciativa humana, para atender ali uma necessidade da comunidade religiosa. Por isso, é importante saber, vamos ver aí a próxima cartela, sejam as escrituras sagradas, sejam os livros religiosos, ambos têm grande importância na vida da comunidade religiosa. Ambos são importantes, né? Vamos seguir aí na próxima cartela. Se a escritura sagrada pode ser considerada palavra da própria divindade dirigida aos adeptos de uma religião, os livros religiosos atuam como as diferentes formas de atualização dessa palavra divina. As escrituras sagradas foram escritas há milhares de anos atrás. Nós estamos no século 21 depois de Cristo. Então é preciso que aquela linguagem do mundo antigo ela seja atualizada para o homem, para a mulher de hoje, para que ele e ela possam vivenciar a sua religião. Então, quem faz essa atualização são os livros religiosos, que olham e reinterpretam, atualizam a mensagem dos livros antigos, para que o homem religioso de hoje, quem é adepto de uma religião escrita, possa entender melhor a mensagem daquela escritura sagrada. Vamos lá, vamos na próxima cartela. As escrituras sagradas foram escritas há vários séculos. Olha, essa cartela reforça aí um pouco o que eu acabei de falar. As escrituras sagradas foram escritas há vários séculos, quando as culturas, os costumes, as mentalidades eram bem diferentes do que vivemos hoje. Né? Por exemplo, hoje nós temos a questão da informática, da tecnologia. Então é preciso atualizar a mensagem religiosa para essa realidade online, essa realidade tecnológica que nós vivemos hoje.
né? Não, imagina quando o livro do Gênesis foi escrito, nem se sonhava em ter internet. Mas hoje nós temos internet. Da mensagem bíblica, como exemplo que eu estou dando aqui, ela precisa ser atualizada a essa realidade da internet, a essa realidade social bem diferente da sociedade do tempo de Abraão. Então, essa mensagem ela precisa ser atualizada. Quem vai nos auxiliar nessa atualização? Os livros religiosos editados hoje ainda. Né? Os teólogos, os estudiosos religiosos, eles vão atualizar essa mensagem para que a mensagem da Escritura Sagrada não se perca, continue sendo fiel ao que era, mas ao mesmo tempo atual para os dias de hoje, falando com a linguagem do dia de hoje, para que os religiosos de hoje possam manter a essência da sua fé, mas vivendo antenados no nosso dia a dia. E vamos lá para a última cartela. Os livros religiosos interpretam e atualizam a mensagem das Escrituras Sagradas para os religiosos de hoje, não permitindo que a essência das tradições religiosas escritas se perca com o passar do tempo. Olha aí, essa última cartela, ela reforça aí o que eu acabei de falar, né? Para que a essência das religiões, né, não permitindo, né, por que tem que ter essa atualização? Para que a essência das tradições religiosas escritas não se perca com o passar do tempo. Porque sejam as tradições orais, sejam as tradições escritas, à medida que o tempo vai passando, elas podem ir se perdendo, né? Então, por isso que é importante atualizar, né, com os livros religiosos. Então, vejam só como é importante, foi importante essa aula. Nós vimos a questão da oralidade, das escrituras sagradas e dos livros religiosos, né, para que a gente possa já ter esses primeiros passos nas aulas de ensino religioso. Então, caros alunos, caras alunas, nós ficamos por aqui nesta aula. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.